Meu nome é Rafael Chaves, sou professor do Instituto Internacional de Física da UFRN aqui em Natal. Nesse vídeo eu vou discutir brevemente um artigo no qual a gente investiga as consequências de efeitos quânticos em um cenário de importância fundamental para o campo da inferência causal. Esse artigo foi feito em colaboração com o professor Leandro Paulita, da UFRJ, e com um grupo experimental liderado pelo professor Fábio Chiarino em Roma. Então, para entender a relevância dos nossos resultados, a gente pode começar lembrando a máxima na estatística, que fala que correlação não implica causação. Por exemplo, se a gente plotar no mesmo gráfico a evolução ao longo dos anos da temperatura média global e o número aproximado de piratas no planeta, a gente vai ver que essas quantidades estão inversamente relacionadas ou correlacionadas. Entretanto, parece pouco provável que um evento seja a causa do outro. Então isso é o que a gente chama de uma correlação aparente ou uma correlação espúria. Um exemplo mais sutil seria a relação entre o fumo, o tabaco e o câncer. A gente observa uma correlação muito forte entre esses dois eventos, essas duas variáveis. Mas a princípio a gente pode pensar cenários onde não necessariamente um é a causa do outro. Por exemplo, crianças que assistiram muita televisão durante a sua infância, ao mesmo tempo que foram expostas a altas quantidades de radiação eletromagnética, também foram expostas a propagandas de cigarro que podem ser muito persuasivas. Então, por que não imaginar que a própria TV atua como uma fonte de correlações, no sentido de que ela faz as pessoas com uma probabilidade maior de desenvolverem câncer ao longo da vida, ao mesmo tempo que tem essa probabilidade maior de virem se tornar fumantes. Então, o que esses dois exemplos lúdicos, de certa forma, nos mostra é que, em geral, a gente estimar ou concluir relações de causalidade a partir de dados empíricos é uma tarefa muito difícil. Apesar disso, nos últimos 30 anos, uma teoria muito robusta matemática de causalidade ela foi desenvolvida e, em particular, uma das conclusões dessa teoria é que, sob certas condições, a gente pode sim estimar relações de causalidade a partir de observações. Uma maneira, de certa forma, trivial de fazer isso é através do uso das chamadas intervenções. O que é uma intervenção? Por exemplo, se a gente pudesse forçar as pessoas a fumar ou não fumar, independentemente da quantidade de TV que elas assistem, e ainda assim a gente observasse correlações fortes entre o ato de fumar e o desenvolvimento de câncer, a gente poderia sim concluir que existe uma relação de causalidade entre essas duas variáveis. Mas fica claro que intervenções, em geral, são inapropriadas ou muito difíceis de serem feitas. É nesse contexto que as chamadas variáveis instrumentais são de grande valia, porque elas permitem que a gente estime relações de causalidade entre eventos sem a necessidade de se fazer essas intervenções. A gente não pode forçar as pessoas a fumar ou não, mas a gente pode intervir na dinâmica desse sistema, por exemplo, aumentando os preços, os impostos sobre a venda de cigarros ou fazendo campanhas de conscientização sobre os efeitos nocivos do fumo. É dentro desse contexto de inferência causal, de variáveis instrumentais, de intervenções que o nosso trabalho se insere. O que a gente mostrou foi que dois dos pilares fundamentais dessa teoria, em particular dessas variáveis instrumentais, são violados ou podem ser violados na presença de efeitos quânticos. O primeiro resultado que a gente mostrou foi que efeitos quânticos podem levar a uma superestimação da quantidade de causalidade. No sentido de que, se a gente usar uma predição clássica, uma teoria clássica, a gente pode concluir que dois eventos têm uma causalidade positiva entre eles, vamos dizer assim, enquanto que, usando o fato de que os efeitos são quânticos, essa causalidade pode ser zero, pode ser nula. O segundo resultado importante foi que a gente mostrou que testes que são bastante importantes para a gente quantificar a qualidade das nossas variáveis instrumentais, que são chamados de desigualdades instrumentais, elas podem ser violadas por medições em estados quânticos emaranhados. Uma consequência direta desse resultado é que ele implica uma nova forma de não classicalidade que é mais forte do que as outras formas que eram conhecidas até então, e é mais forte em particular do que a não localidade quântica, que é implicada aí pelo famoso teorema de Bell. Em suma, tem toda uma teoria muito bem desenvolvida que é clássica para causalidade, que pode ser aplicada em várias áreas da ciência, mas que tem que ser repensada, como a gente mostra, na presença ou no contexto da mecânica quântica.
Além do seu caráter fundamental, a gente acredita e tem trabalhado bastante nisso, que esses resultados também possam ter aplicação no processamento de informação, dentro do contexto de informação quântica, em particular em protocolos de criptografia.